Essa videoaula faz parte de uma oficina que eu e o Jairo estamos fazendo. No dia 24 de abril, ele apresentou para vocês a primeira parte da oficina, no qual ele comentou sobre as redes neurais, o gradient descent e foi até o backpropagation. Nessa parte 2, eu vou comentar sobre as estratégias de otimização e no final eu vou falar de alguns otimizadores, que vai vir desde o gradient descent vanilla até o Adam. E na próxima videoaula eu vou fazer uma demonstração usando o Python para a gente poder se familiarizar melhor com a prática e conseguir fazer essa ligação entre a teoria e a prática. Otimização é uma palavra que expressa, de certa forma, achar o melhor caminho. Um belo exemplo de expressar essa ideia é imaginarmos quando vamos beber uma xícara de café. Caso a bebida esteja muito quente, ela irá queimar a nossa língua e sentiremos dor. Se a bebida estiver morna, ela será desagradável para a maioria dos paladares. No meio dessas duas temperaturas, existe uma temperatura ideal para se beber o café. Nesse sentido, é essa temperatura ideal, esse meio que estamos tentando encontrar com a otimização. Os cientistas da computação, quando tentam encontrar a temperatura ideal para uma xícara de café, por exemplo, a primeira coisa que fazem é virar o problema de cabeça para baixo. Em vez de tentar maximizar o prazer em beber a xícara de café, eles vão tentar minimizar o sofrimento ao se beber a bebida. O resultado vai ser o mesmo e a matemática vai funcionar da mesma forma. Isso acontece porque a maioria dos problemas são descritos em termos de custo, dinheiro, tempo, recursos. Em matemática, tentamos tornar todos os problemas iguais, para podermos trabalhar em uma solução única, para resolvermos de uma única vez. Ou seja, tentar generalizar o problema, né, a solução. Em Machine Learning, isso também é chamado de erro, porque o erro é o que é indesejável, o sofrimento que está sendo minimizado, por exemplo. Também pode ser chamado de função de custo, ou então de função de perda, ou uma função de energia, por exemplo. Existem vários caminhos para achar a melhor temperatura para a xícara de café. A mais óbvia é olhar a curva e pegar o menor ponto. Infelizmente, não sabemos o que a curva é quando começamos. Isso está implícito no problema de otimização. Porém, podemos usar a ideia inicial e medir a curva. Nós podemos preparar uma xícara de café em uma dada temperatura e servir esse copo de café e perguntar para o indivíduo quanto que ele gostou da temperatura. E podemos repetir esse processo para todas as outras temperaturas. Quando terminamos, vamos saber como a curva inteira se parece e podemos pegar o menor ponto. Esse método é chamado de Exhaustive Search. Ele é efetivo, mas pode demorar. Se você imaginar que a nossa curva de sofrimento da temperatura do café é na verdade uma tigela, nós podemos achar facilmente o fundo ao jogar uma bolinha de gude, por exemplo, e deixar ela rolar até parar. Essa é a intuição por trás do Gradient Descent. Para usar o Gradient Descent, começamos em uma temperatura arbitrária e antes de começar não sabemos nada da curva. Esquentaremos uma xícara de café, nesse exemplo que estamos dando, e daremos para o indivíduo provar. Após o feedback, o próximo passo é saber qual direção descer a curva e qual direção que sobe e qual direção que vai descer dentro dessa curva. Para descobrirmos, iremos escolher arbitrariamente uma direção e escolheremos uma nova temperatura. Digamos que essa nova direção que vamos seguir é um pouco deslocada para a esquerda, uma temperatura que no caso vai ser mais fria. E fazemos uma nova xícara de café e testamos se vai ser melhor ou pior que a xícara antiga. Descobrimos que essa nova temperatura é menos prazerosa para o indivíduo. Agora sabemos que a direção para descer na curva é para a direita. Então iremos dar um passo para a direção contrária que demos anteriormente para torná-la melhor. Então começaremos o processo novamente até acharmos a melhor temperatura para o café. Quanto mais íngreme a curva, maior é o passo que podemos dar. Existem vários métodos para medir a inclinação de forma eficiente, ou seja,
são métodos que chegam até o fundo da tigela com a menor quantidade de passos. A inclinação está ficando mais íngreme, então dê um passo maior. A inclinação está ficando mais horizontal, então dê um passo menor. O Hessian pode ser muito útil, porém muito mais custoso para ser computado. É aí que aparecem nos trade-offs que são mais comuns na otimização. Temos que escolher entre o número de passos que queremos dar e a dificuldade de computar o próximo passo. Alguns problemas podem surgir com dados reais. Por exemplo, podem haver muitos pontos de mínimo, ou seja, muitos vales para que a bolinha de gude pare, no caso do exemplo do café, e esses pontos podem ser chamados de mínimos locais. E, na verdade, estamos interessados nos mínimos globais. A nossa curva pode ser influenciada de várias formas pelos dados que temos. Por exemplo, imagine que a nossa curva de temperatura da xícara do café e o prazer que o indivíduo recebe ao beber teve seus dados pesquisados em um dia quente, de forma que se a xícara de café chegar em um ponto muito gelado, ele se torna um belo café gelado, que muitas pessoas gostam. Porém, não conseguiremos descobrir isso somente com o gradient descent. Além disso, se a função de erro não for suave, terá vários lugares no qual a bolinha de gude pode ficar presa. Isso pode acontecer, por exemplo, caso o prazer que o indivíduo tenha ao beber um café fosse muito influenciado ao se observar um carro que está passando na rua. A periodicidade da ocorrência dos carros podem introduzir uma agitação nos nossos dados. Se a função de erro for quase totalmente horizontal, porém tem um vale que é estreito e fundo, então a bolinha de gude provavelmente não encontrará esse mínimo. Isso poderia acontecer caso os indivíduos, nesse exemplo, fossem perfeccionistas, no exemplo da xícara de café, e não sentissem prazer com nenhuma xícara de café além da que é perfeita, da temperatura ideal. Todos esses obstáculos ocorrem em problemas de otimização em machine learning. Caso suspeitemos que a nossa curva de temperatura da xícara de café e a sua satisfação tem qualquer um desses problemas que citamos, podemos voltar para o Exhaustive Search. Infelizmente, esse método muitas vezes demora muito. Entretanto, existe um meio termo, um conjunto de métodos que são mais robustos que o Gradient Descent. E eles têm nomes como Generic Algorithms, Evolutionary Algorithms, Simulated Annealing. Eles podem demorar mais passos e podem custar mais para serem computados. Porém, não são quebrados tão facilmente. Cada um tem suas peculiaridades. Porém, uma característica que quase todos eles têm é uma aleatoriedade em seus passos e pulos. Isso ajuda a descobrir os vales mais profundos na função de erro, mesmo quando são difíceis de serem encontrados. O Gradient Descent são como carros de Fórmula 1. São muito eficientes e rápidos, porém necessitam de uma trilha muito bem comportada, ou no caso, uma função de erro bem comportada para funcionar bem. Os veículos 4x4 não são tão rápidos, porém conseguem enfrentar uma variedade nos terrenos muito maior que os carros de Fórmula 1. E o Exhaustive Search é como andar a pé. Pode te levar a qualquer lugar, porém pode demorar muito tempo. Os otimizadores definem como as redes neurais aprendem. Eles encontram os valores dos parâmetros que fazem com que a função de custo ou a função de perda se encontre no seu ponto de mínimo. Como ponto de partida, para falar dos outros otimizadores, vamos reforçar o Gradient Descent. O Gradient Descent tradicional computa os gradientes da função de perda com relação aos parâmetros de todo o conjunto de dados. Como temos que calcular os gradientes para todo o conjunto, temos um gradiente tipicamente que é grande e temos os pesos sendo atualizados somente uma vez. Esse processo envolve dar pequenos passos iterativamente, ou seja, várias vezes, até atingirmos os pesos corretos de θ. Além disso, o θ só consegue fazer saltos largos, o que pode fazer com que ele passe por cima do valor ótimo sem necessariamente ser capaz de atingir. Como podemos ver, a função de perda ela é calculada para todo o conjunto de dados para um dado epoch, que seria um período. Como temos que calcular os gradientes para todo o conjunto de dados para apenas uma única atualização, esse método é relativamente lento. A solução é atualizar os parâmetros com uma maior frequência, como no caso do Stochastic Gradient Descent. Esse processo atualiza os pesos após ver cada ponto dos dados, ao contrário do processo anterior, que precisava de ver todo o conjunto de dados.
Essas atualizações frequentes, com alta variância, fazem com que a função objetiva flutue mais intensamente. É uma boa coisa que ajuda a fazer com que a função salte para novos e possivelmente melhores pontos de mínimo local. Entretanto, também temos um problema nesse processo. Pode acontecer que grandes saltos, ou noises como são chamados em inglês, sejam feitos, de forma que afastem o valor do parâmetro de seu valor ótimo, ou seja, cada sample influencia. Como podemos ver, os parâmetros são atualizados após ver cada ponto no conjunto de dados. Pelo problema que a gente encontrou aqui no Stochastic Gradient Descent, existe outro método que é chamado de Mini-Batch Gradient Descent, que sintetiza o melhor dos dois mundos. Esse método se compromete a atualizar os parâmetros apenas após alguns samples, de forma que nós podemos decidir o seu tamanho. Outra forma de diminuir o noise do Stochastic Gradient Descent é adicionar o conceito de momentum. Os parâmetros de modelo podem ter a tendência de mudar em uma direção, tipicamente seus exemplos seguirem um determinado padrão. Com esse momentum, o modelo pode aprender mais rápido ao dar menos atenção para os exemplos que podem causar um maior problema para o modelo reconhecer, e o que ele faz é adicionar uma fração da direção ou do vetor de atualização do passo anterior ao passo atual. Assim, a velocidade é amplificada na direção correta. É como uma bola que desce uma ladeira. A cada período ela está acumulando momentum, se tornando cada vez mais rápida. Assim, temos menores oscilações e uma convergência mais rápida. Um pesquisador chamado Eugene Staroff, em 1983, percebeu um problema no momento. Quando chegamos perto do valor de mínimo desejado, o momento pode estar muito alto e o modelo não sabe que deve diminuir a velocidade, fazendo com que o ponto de mínimo seja perdido. Além disso, é perceptível que aqui também temos outro problema. Escolher cegamente ignorar algumas amostras simplesmente porque não são comuns pode ser um erro muito custoso. No método de Nesterov, faremos a mesma coisa, porém em uma ordem diferente. Primeiro faremos um salto baseado no momento anterior, então calcularemos o gradiente, e então faremos uma correção que resultará em uma atualização. Esse método previne que o modelo vá muito rápido. E assim, as amostras futuras conseguem melhorar o modelo atual. Essa ideia de aprendizado dinâmico, de adaptar nossas atualizações para a inclinação de nossa função de erro, é uma boa ideia. Essa é uma função de perda para apenas um predictor. Usar múltiplos predictors vai fazer com que a taxa de aprendizado seja fixa para cada parâmetro. Por isso, aplicaremos essa ideia de adaptar as atualizações para a inclinação para a nossa taxa de aprendizado. E o ADAGRAD permite taxas de aprendizado adaptativas para cada parâmetro. E é isso que ele significa, Adaptive Gradient. Ele permite que as taxas de aprendizado sejam diferentes para cada parâmetro em um dado passo, baseado nos gradientes passados. Com o uso adaptativo, temos um grau de liberdade maior para aumentar a taxa de aprendizado, e taxas de aprendizado adaptativa são capazes de aprender mais em uma direção do que em outra. Na equação, o g é a soma dos quadrados dos gradientes com respeito ao parâmetro θ. O problema com esse modelo é que o termo g está monotonamente aumentando através das iterações, ou seja, das repetições, então a taxa de aprendizado vai decair até um ponto onde o parâmetro não vai mais atualizar e não vai haver mais aprendizado. Um outro modelo que soluciona esse problema é o ADA-delta. A influência dos gradientes ao quadrado anteriores são reduzidas ao se adicionar um peso gama a todos esses gradientes. Nesse ponto, o modelo evoluiu. São calculados para cada parâmetro taxa de aprendizado, o momento está sendo calculado e estamos prevenindo que a taxa de aprendizado desapareça, assim como poderia acontecer no ADAGRAD, que é o modelo anterior. Como estamos atualizando as taxas de aprendizado para cada parâmetro individualmente, podemos ir além e adicionar atualizações de momentum para cada parâmetro. E é isso que o modelo ADAM faz. ADAM significa
Adaptive Moment Estimation. A única diferença que devemos fazer entre Adam e Ada delta é adicionar o valor esperado de gradientes passados, que significa que estamos em uma velocidade lenta no início e estamos aumentando a velocidade ao decorrer do tempo. É intuitivamente similar ao momento, ao passo em que desenvolvemos momento ao longo do tempo. Dessa forma, Adam pode tomar passos de diferentes tamanhos para diferentes parâmetros, e com momento para cada parâmetro. Também podemos ser levados a uma convergência mais rápida. Por causa de sua velocidade e precisão, é notável o porquê de Adam poder ser usado como um otimizador de fato para muitos projetos. Obviamente podemos ir mais a fundo e adicionar aceleração em Adam e poderíamos fazer muitas outras adições. É perceptível que existem muitos otimizadores para serem usados. Podemos pensar que cada modelo estamos adicionando um termo a cada algoritmo, fazendo com que gradualmente o modelo possa ser capaz de realizar mais coisas. E qual desses otimizadores é o melhor? Isso depende do problema que estamos encarando. Para conseguirmos dominar os modelos mais complexos, é bom estarmos familiarizados com os mais simples. Porém, é aparente que Adam é a melhor escolha na maioria dos casos, a partir do ponto em que ele performa melhor que os outros métodos. Por esse motivo, o próximo passo será treinar alguns desses algoritmos mais básicos na prática, para que possamos depois conseguir desenvolver melhor os algoritmos mais complexos. Por isso, no próximo vídeo, eu vou fazer uma demo no Python, em que vamos aplicar um modelo mais básico mesmo, para conseguirmos começar a ficarmos mais familiarizados com as práticas e com essa teoria.